Você estava ansioso, né? Então vamos dar prosseguimento à história do lendário Barão Vermelho e vai ser logo após a vinheta. Fica comigo aqui até o final do vídeo, mas se você for novo, clica nesse botão grande aqui e já se inscreve no canal. Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, porque todo mundo merece. E quem é que foi o ganhador da nossa caneca do Barão Vermelho? Foi o Fábio Dias, que vai receber essa caneca maravilhosa em casa para tomar aquela cerveja gelada. E você ficou triste porque não ganhou? Calma, não fica triste não, porque a Sala de Guerra vai te dar mais uma chance. E isso porque a maravilhosa e inexorável Jaeger Shop vai dar mais uma caneca do Barão Vermelho pra você. Para concorrer é fácil, você vai lá no Instagram, curte as nossas páginas e marca 3 amigos no post. O link da postagem tá bem aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos para a nossa história. No começo de 1917, a estrela de Manfred von Richthofen estava em plena ascensão. Ele havia derrubado sua 16ª vítima e se tornado o maior asa alemão vivo, o que prontificou o alto comando alemão a condecorá-lo com a Pour le Mérite, a mais alta e cobiçada condecoração militar alemã. Com essa comenda, sua figura passou a estampar a capa das revistas e a primeira página dos jornais alemães, catapultando sua fama ao estrelato. Apenas 4 dias após receber a Pour le Mérite, Richthofen foi apontado o novo comandante da Jasta 11, uma unidade criada em setembro de 1916 e que vinha apresentando um desempenho nada destacado. Ao assumir o comando do esquadrão, Manfred imediatamente promoveu uma profunda mudança, procurando implementar um estilo de liderança baseado naquele que havia recebido do seu mentor, o falecido Oswald Boelcke. Boelcke havia sido um dos primeiros pilotos alemães a se tornar um as da caça, ganhando vasta e inédita experiência em seus combates aéreos no ano de 1915. Ele então começou a anotar uma lista de boas práticas para a aviação de caça. A pedido do coronel Hermann von der Lieth Thomsen, chefe de Estado-Maior do Serviço Aéreo, Boelcke revisou e expandiu sua lista, resultando em junho de 1916 no primeiro manual tático de caça da história mundial, a Dicta Boelcke. A Dicta Boelcke é um documento extremamente prestigiado, utilizado seriamente por diversos pilotos de caça alemães e de outros países. Até hoje, variações da Dicta Boelcke são utilizadas nas academias de voo dos Estados Unidos, Alemanha, Turquia, Itália e também na Força Aérea Brasileira. Resumindo, as 8 máximas de Oswald Boelcke para a aviação de caça eram: tente assegurar vantagens antes de atacar. Se possível, mantenha o sol atrás de você. Sempre conclua um ataque se você o iniciou. Abra fogo somente a curto alcance e somente quando o inimigo estiver propriamente na sua mira. Sempre mantenha sua atenção no inimigo e nunca se deixe levar por armadilhas. Em qualquer forma de ataque, é essencial atacar seu inimigo por trás. Se o seu oponente mergulhar sobre você, não tente evadir o ataque, mas voe ao encontro dele. Quando estiver sobre as linhas inimigas, nunca se esqueça da sua rota de fuga. Para o esquadrão, ataquem sempre em grupos de 4 a 6. Quando o combate se dividir em uma série de duelos, evitem que muitos persigam o mesmo inimigo. Richthofen levava essas regras extremamente a sério e atribuía sua alta taxa de sucesso exatamente ao seu cumprimento. Não há nenhuma arte em derrubar aeronaves. A coisa é feita pela personalidade ou pela determinação de caçador do aviador. Eu nunca subo em uma aeronave para me divertir. Mire a cabeça do piloto e não erre. Se estiver duelando contra um biposto, mate o observador primeiro. Até você silenciar aquela arma, não se importe com o piloto. Manfred instruiu seus novos pilotos nas máximas deixadas por Boelcke e também dentro de suas próprias experiências. Contudo, ao invés de liderar pela inspiração como Boelcke, Richthofen liderava pela autoridade e pelo exemplo, sendo considerado por alguns como um líder distante e sem humor. Outras opiniões sobre ele dizem o exato contrário. Voando os novos caças Albatros D3, a Jasta 11 iniciou operações no setor de Arras, em apoio ao 6º Exército Alemão, no dia 22 de janeiro. E foi nessa mesma época que Richthofen tomou uma decisão ousada que viria a marcar sua trajetória de caça. Ele decidiu pintar seu Albatros inteiramente de vermelho. Por alguma razão, um belo dia eu tive a ideia de pintar meu avião inteiramente de vermelho.
O resultado foi que se tornou impossível que os colegas não notassem meu pássaro escarlate. Na verdade, meus adversários também notavam. Por conta de seu avião vermelho, a imprensa alemã lhe apelidou de Der Rote Kampfflieger, ou o Caçador Vermelho. Contudo, não demorou para que seu título de nobreza entrasse na jogada, e ele então passou a ser conhecido por aliados e inimigos pelo seu mítico apelido, o Barão Vermelho. Outros membros da Jasta 11 também começaram a pintar partes de seus aviões de vermelho, e outros esquadrões também adotaram cores próprias. O alto comando permitiu a estilização, embora as cores tenham na prática se tornado identificadores das unidades, o que ajudava bastante o setor de inteligência inimigo. Entre seus notáveis pilotos, Manfred tinha um clube de ases, formado por Kurt Wolff, Karl Schaefer, Sebastian Festner e seu próprio irmão, Lothar von Richthofen. Esses 5 pilotos formaram a nata do tremendo sucesso da Jasta 11 desde sua estreia em combate até o fim de março, período em que o esquadrão registrou 36 vitórias. Mas nada poderia prever a avalanche de vitórias que o esquadrão obteria no mês seguinte, que ficou conhecido pelos ingleses como Bloody April, ou Abril Sangrento. No dia 9 de abril de 1917, os britânicos lançaram uma ofensiva no norte da França, que resultou na Batalha de Arras. O Corpo Aéreo Britânico empregou 25 esquadrões, totalizando 365 aeronaves, em apoio às tropas em terra. Para enfrentá-los, os alemães tinham 5 Jastas, que mais tarde foram expandidas para 8, totalizando aproximadamente 80 aeronaves. Com seus Albatros D3 armados com 2 metralhadoras sincronizadas, os alemães tinham uma vantagem tecnológica sobre os ingleses, e também estavam combatendo sobre suas próprias linhas, o que diminuía a chance de captura dos pilotos derrubados. Embora os britânicos tivessem estreado seu novo caça Bristol F-2A com o 48º Esquadrão, a estreia desses caças foi péssima, com 4 de 6 aeronaves sendo derrubadas pela Jasta 11, liderada pelo Barão Vermelho. A desvantagem tecnológica inglesa se somava ao curto treinamento que davam aos seus novos pilotos na época. Para inflar os números dos esquadrões, pilotos inexperientes foram levados para a linha de frente, mas justamente esses pilotos eram derrubados em grandes números pelos experientes pilotos alemães, abrindo ainda mais claros nas fileiras inglesas. Naquele mês, a Jasta 11 derrubou 89 aeronaves, sendo dessas 22 pelo próprio Richthofen, que derrubou 4 num único dia. Durante o Abril Sangrento, enquanto os alemães perderam 66 aeronaves e tiveram poucas baixas, o Corpo Aéreo Britânico perdeu um total de 245 aeronaves, sofrendo 319 baixas no processo. Após os bem-sucedidos combates em abril, Manfred, já promovido a capitão, distanciou-se da linha de frente para uma série de viagens de propaganda pela Alemanha, nas quais encontrou-se com membros da realeza e do alto comando alemão, passando também alguns dias de relaxamento com sua família. Ele retornou para a linha de frente em junho, mas seu imenso sucesso e sua fama agora jogariam em suas mãos um desafio muito maior. O alto comando havia finalmente percebido que sempre perderiam a superioridade aérea para os aliados, devido ao grande número de aeronaves desses. Uma Jasta conseguia somente voar 6 ou 8 aeronaves de cada vez, o que era insuficiente para garantir a superioridade aérea local. Sendo assim, extraoficialmente as Jastas começaram a voar em conjunto, aumentando sua chance de atingir esse objetivo. Respondendo a essa tendência, em 24 de junho, o alto comando criou o Jagdgeschwader 1, ou Ala de Caça número 1, juntando as Jastas 4, 6, 10 e 11 sob um único comando, que foi dado a Manfred von Richthofen. O objetivo do JG-1 era muito simples: atingir a superioridade aérea local onde quer que fosse requisitado, e negar aos aliados a possibilidade de realizar operações sobre aquela área. A unidade era altamente móvel, dispondo de uma vasta infraestrutura para se deslocar com rapidez pela linha de frente. Devido às cores vibrantes de suas aeronaves e pelo fato de que se deslocavam de trem pelo país, armando um vasto número de tendas em aeródromos improvisados, a unidade rapidamente recebeu o apelido de o Circo Voador, ou o Circo de Richthofen. O Barão Vermelho recebeu carta branca para recrutar quaisquer pilotos que quisesse para sua unidade, ou demitir aqueles que considerasse inadequados. Foi dessa maneira que Richthofen trouxe para suas fileiras os ases Eduard Ritter von Dostler, Hans Ritter von Adam,
Werner Voss e Ernst Udet. As operações do JG-1 começaram intensamente sobre Flandres já no final de junho de 1917, mas após apenas alguns dias de combate, um desagradável acidente ocorreu com o Barão Vermelho. No dia 6 de julho de 1917, nas proximidades de Verbeek, na Bélgica, os Albatros D5 do JG-1 se encontraram com uma patrulha de 6 biplanos FE-2D ingleses, e um deles era pilotado pelo tenente Donald Connell, que tinha como observador o tenente Albert Woodbridge, que mais tarde descreveu o episódio. Connell pilotou o caça com extremo louvor, manobrando e evitando colisões por poucos metros. O ar estava cheio de máquinas unindo, e o som dos motores a pleno e o estralar das metralhadoras era mais do que ensurdecedor. Connell e eu disparamos em 4 albatrozes, e eu vi minhas traçadoras trespassarem seus corpos. 2 deles vieram de frente para nós. Um deles era Richthofen. Não havia uma parte daquele avião que não fosse vermelha. E como ele sabia voar! Eu abri fogo com minha metralhadora e Connell com a dele. Mantive uma contínua cascata de chumbo no nariz daquele avião. Então, o albatroz de repente apontou para baixo e passou por nós. O vimos entrar numa espiral e girar sem controle. Como sua cabeça era a única parte não protegida pelo motor, imaginei que tivesse sido ferida. De fato, Richthofen havia percebido Woodbridge atirando ansiosamente contra ele a 300 metros, mas não reagiu por imaginar que ninguém o acertaria naquela distância. Foi então que um dos projéteis dos ingleses o atingiu de raspão na cabeça, causando imediata desorientação e cegueira temporária. Manfred recuperou a consciência justo a tempo de evitar a colisão do seu caça com o solo. Escoltado por 2 colegas, Manfred conseguiu retornar à sua base, onde foi submetido imediatamente a uma cirurgia. Eu tinha um respeitável buraco em minha cabeça, um ferimento de cerca de 10 centímetros de comprimento, e havia um local do tamanho de uma moeda, onde se podia ver o osso claro do meu crânio. Minha cabeça dura tinha me salvado mais uma vez. Ele passou por diversas cirurgias para retirar pedaços fraturados de osso do local da ferida, mas apesar de receber o melhor tratamento possível na época, o ferimento o deixaria com sequelas duradouras, fazendo-o sofrer de náuseas, dores de cabeça e mudanças bruscas de temperamento. Ainda com a cabeça enfaixada, ele teve naquele mesmo mês um encontro com o Kaiser Wilhelm II e, contra ordens médicas, retornou aos combates no dia 25 de julho, desta vez nos comandos da mais conhecida das suas aeronaves, o novo triplano Fokker DR-1. Altamente manobrável e com alto poder de subida, o triplano Fokker agradou em cheio ao Barão Vermelho, que derrubou com ele mais 5 inimigos antes de tirar uma licença médica entre 5 de setembro e 23 de outubro. Durante esse tempo, Richthofen escreveu seu breve ensaio biográfico, Der Rote Kampfflieger, ou O Piloto de Caça Vermelho. Mesmo contendo indícios de que teve partes editadas e censuradas pelo alto comando, o livro se tornou um best-seller instantâneo na Alemanha e em outros países, tendo inclusive uma tradução em inglês sido lançada já em 1918. Seu livro inspirou um grande número de pilotos nas décadas seguintes, e um deles foi Aino Ilmari Juutilainen, o maior dos ases finlandeses, que creditava ao Barão Vermelho a inspiração para se tornar um piloto de caça. Ficou curioso? Então vai conhecer tudo sobre Juutilainen nesse vídeo aqui, ó. O retorno do Barão Vermelho à linha de frente no final de outubro coincidiu com a piora gradual do tempo devido à aproximação do inverno, e essas condições meteorológicas permaneceram até os primeiros meses de 1918. Somente no começo de março o tempo melhorou o suficiente para que as aeronaves retornassem à plena atividade, e o JG-1 deu cobertura à Kaiserschlacht, a ofensiva alemã da primavera de 1918. No começo de abril, Manfred recrutou para sua unidade o seu primo, o tenente Wolfram von Richthofen, que havia acabado de concluir o treinamento de caça. Tendo derrubado seu 80º inimigo, um Sopwith Camel britânico, no dia 20 de abril, Richthofen decolou no dia seguinte, instruindo seu inexperiente primo Wolfram, que participaria de sua primeira missão, a evitar envolver-se em combates. Na manhã do dia 21 de abril, o JG-1 voava nas proximidades de Morlancourt, perto do rio Somme, quando encontrou uma formação de caças do 209º Esquadrão Britânico.
Entre os britânicos estava o novato canadense Wilfred May, que, assim como Wolfram, havia recebido instruções de não se envolver nos combates. Ao perceber Wolfram circulando sozinho acima do combate, May prontamente o atacou. Wolfram mergulhou para escapar e nesse momento foi avistado por Manfred, que partiu para cima de May para defender seu primo. Richthofen perseguiu May até baixa altitude, mantendo uma estranha obsessão pelo alvo, algo que contrariava suas práticas de voo até aquele momento. Foi quando outro piloto canadense, o capitão Roy Brown, fez um mergulho íngreme contra Richthofen, atirando no Fokker vermelho, que fez uma rápida manobra para evadir-se. Brown por pouco não chocou seu avião contra o chão, recuperando-se do mergulho. Após evitar o ataque, Richthofen não procurou retornar e deu prosseguimento à sua perseguição de May, desta vez a baixíssima altitude sobre uma área defendida pela Força Imperial Australiana. Pouco depois das 11 da manhã, Manfred passou por cima de uma linha de metralhadoras australianas, expondo o ventre de sua frágil aeronave ao fogo de terra. Foi quando um único projétil 7,7 mm penetrou pela lateral direita do tórax do Barão Vermelho, perfurando seu pulmão direito e seu coração, e saindo pela lateral esquerda do peito. O disparo provavelmente foi feito pelo sargento Cedric Popkin, de Sydney, Austrália, que operava uma metralhadora Vickers no local. Em choque, Richthofen ainda conseguiu pousar sua aeronave num campo perto da cidade de Val-Zuzom. Soldados australianos foram os primeiros a se aproximar do triplano, a tempo de observar os últimos suspiros de vida do Barão Vermelho. Seu corpo foi retirado do cockpit e levado para o hangar australiano em Pulanville, onde foi lavado e examinado por 4 oficiais médicos. Após uma breve autópsia, seu corpo ficou sob custódia do Major David Blake, comandante do 3º Esquadrão Australiano. Blake tinha um altíssimo respeito por Richthofen e providenciou um funeral com plenas honras militares ao seu inimigo caído. No dia seguinte, 22 de abril de 1918, o caixão com o corpo do Barão Vermelho foi levado por 6 oficiais australianos e enterrado num cemitério ao lado da igreja de Bertangle, perto de Amiens, na França. Diversas coroas de flores foram enviadas por unidades aéreas aliadas baseadas nas proximidades, e uma delas continha os dizeres: para nosso galante e valoroso inimigo. A morte de Richthofen foi um choque para seus pilotos do JG-1 e para toda a Alemanha. A figura heróica e vitoriosa, que aparentemente tinha um talento imbatível para vencer a morte, nunca encontrou um substituto à altura até o fim da guerra. Apesar de sua morte precoce aos 25 anos de idade, o Barão Vermelho havia imediatamente se convertido em um mito. Seu livro encantou milhões de pessoas pelo mundo todo, e seu nome batizou unidades de caça de elite da Força Aérea Alemã, nas 2 vezes em que foi reconstruída no século XX. Richthofen se tornou personagem recorrente em romances históricos de diversos autores famosos, e sua história foi contada diversas vezes no cinema. Seu nome, inclusive, foi escolhido por uma jovem banda de rock brasileira formada em 1981, que alcançaria o estrelato nas décadas seguintes. Mas talvez a mais reconhecida referência cultural a Richthofen seja sua frequente aparição nas histórias de Snoopy, criado pelo quadrinista americano Charles Schulz. Aliás, se você quiser saber como que Snoopy foi para a Lua, assiste esse vídeo aqui. Nas histórias, Snoopy frequentemente tem sonhos em que sua casinha de cachorro se torna um caça Sopwith Camel, e ele realiza um duelo pessoal contra seu arqui-inimigo, o Barão Vermelho. Contudo, o Barão sempre o derruba com facilidade, e Snoopy jura que um dia irá derrotá-lo no ar. Atualmente, mais de um século após sua morte, e com um conflito aéreo ainda maior tendo ocorrido em seguida, sua imagem nunca foi manchada, superada ou esquecida. Manfred von Richthofen vive para sempre como o maior dos pilotos de caça, e o mundo dificilmente um dia esquecerá a imortal figura do Barão Vermelho. E aí, gostou desse vídeo? Então assiste esses aqui que eu selecionei para você, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações assim que eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.